Boa noite, gente. Parece que não faz muito tempo que eu estava aqui de novo, estou começando a acostumar com isso. E aí, o Espírito Santo sabe todas as coisas, né? Antes da gente começar, eu estava lembrando de eu peguei essa matéria aqui, eu acho que foi logo que começou a pandemia, quando fecharam as igrejas, o pessoal da escola bíblica falou, vamos fazer um culto, a gente acabou fazendo um culto online, e uma parte do que está aqui a gente usou naquela vez. E aí eu estava lembrando, essa noite, eu falei, está tudo pronto, está tudo certo, está tudo tranquilo, sabe de nada, né, inocente? À meia-noite, eu acho que foi a última bronca que a Ana me deu, aí ela dormiu. Você não vai dormir, você não sei o quê, você não sei o que lá. E aí eu fiquei lembrando de um filme, de uma cantora, que nem como quase todos os cantores, começam por baixo, cantando em barzinho, cantando em praça, cantando não sei o quê. E aí ela canta eu acho que é na Fried Chicken, me parece, vestida de frango. Eu ia falar galinha, mas galinha fica estranho, né? É frango mesmo, do Fried Chicken. E aí quando eu lembrei dessa cena, eu lembrei do dia que eu me vesti de tio Patinhas, né? Para poder ajudar a animar uma festa de um buffet que a gente tinha. E aí um empresário de música gosta do trabalho dela e investe nela. E aí ela começa a fazer sucesso, e vai se modificando, e vai crescendo, vai fazendo sucesso. E com o sucesso, começa a pintar uns golinhos de arrogância, algumas coisinhas assim, de se achar, eu sou o melhor do mundo, não sei o quê. E um dia ela recebe uma caixa de presente. Ela falou, nossa, que estranho. Abriu, quando ela tira, é a fantasia de frango. E aí tinha um bilhete, falando assim, isso é para você nunca se esquecer de onde você veio e quem te tirou de lá. Né? E aí eu lembrei, coloquei até na escola bíblica um pedaço do louvor, o Marquinhos, que eu acho que fez, e tem uma outra cantora que canta, que ele fala, até marquei aqui para a gente não... Ele fala assim, não deixe que meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não permita que em mim se perca o desejo de te adorar. Talvez seja um dos louvores que, dependendo do momento que eu escuto, eu ainda vou às lágrimas com ele, porque realmente fala dessa entrega e de você não perder a essência do primeiro amor, né? Do brilho do primeiro amor. Se a gente for pensar, quando a gente, vamos colocar, aceitou Jesus aí, né? Que na verdade eu acho que é o contrário, é Ele que nos encontra, a gente não olhava para nada, né? Não olhava para máscara, para cadeira, para nada, a gente queria saber de Jesus e não sei o quê, e com o passar do tempo a gente começa a ficar um pouquinho mais cri-cri com algumas coisas, né? E é mais ou menos sobre isso que nós vamos falar. Então eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Tiago 1. E enquanto vocês vão abrindo aí, a gente vai passando algumas informações sobre Tiago. Tiago fala de fé. A base do livro de Tiago é o sermão de Jesus. Dá para dividir esse livro em 3 partes. Primeiro capítulo, provação da fé. Do 2º ao 4º, característica da fé. E o 5º, triunfo da fé. É engraçado que são 15 referências ao Sermão do Monte. A gente já falou sobre o Sermão do Monte, né? 1 a cada 2 versículos traz o verbo no imperativo. E Tiago só se converteu após a ressurreição de Jesus. Ok? Então, em Tiago 1, 22, sede cumpridores ou praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. É engraçado porque, assim, eu li esse texto, e toda vez que eu estou lendo um texto, alguma coisa, não sei se acontece com vocês, quando vão estudar a palavra, o Espírito Santo fica colocando algumas dúvidas, né? Mas e tal coisa? Isso daqui o que quer dizer? E aí eu comecei a pensar em por que ocorre mudança de nome na Bíblia. Aí se sou eu que estou sentado, eu falo, o que tem a ver Tiago 1, 22 com mudança de nome? Né? Tem muito sentido. Foi a mesma pergunta que eu fiz. Falei, mas Espírito Santo, espera um pouquinho. Aqui parece que não está tendo muito sentido. Espera que nós vamos chegar juntos, tá bom? Em Êxodo 3, não precisa abrir não, é o momento que Moisés vê a sarça ardente,
E aí ele faz um diálogo com Deus, certo? E aí é a versão minha, tá bom? Não precisa procurar em nenhuma, não é NVI, não é nada não. Então ele fala assim, Moisés pergunta para Deus, fala assim, tá, entendi, tá tudo certo. Eu vou lá, vou conversar lá com os israelitas, com os faraós, com não sei quem, tá tudo tranquilo, tá tudo combinado. Mas eu falo em nome de quem? Né? Qual que é o seu nome para eu falar para eles lá? E a Deus fala assim, olha, você só fala para eles, claro que é a minha versão, tá bom? Fala para eles que é o eu sou que te enviou. Tá bom? Não precisa de mais nada. Mas por que Moisés precisava de um nome? Né? Por que será que uma das primeiras perguntas é qual é o seu nome? Ou como é que eu vou te chamar? Para que serve o nome? Eu fui pesquisar a origem do meu nome. Flavus. Olha, né? Uma variação. Quer dizer loiro. Né? Eu acho que se eu fosse depender do nome, eu estaria meio enrolado, certo? Né? Né? Então, assim, se a gente for depender disso daí, nós estamos meio complicados, né? Então, assim, claro que não, né? Se a gente for pensar em todos os momentos que Deus mudou o nome de alguém, e foram só 4, foi resultante de ações e propósitos de Deus. Não foi porque alguém tenha feito alguma coisa, ou Deus olhou para alguém e falou, rapaz, cada coisa que você fez, que obra linda, eu vou mudar seu nome. Agora você não vai ser mais, agora você vai ser. Né? Ele não fez isso, foi sempre para o propósito de Deus, nunca da pessoa. Outra coisa que a gente coloca, e claro, algumas foram mudanças, nós vamos dar os exemplos aqui de pessoas que mudaram após essa mudança de nome. Mas não foi por causa do nome, foi por causa da fé que eles tiveram, tá bom? E nós vamos falar de um personagem daqui a pouquinho, que eu estava pensando hoje de manhã. O pastor falou de visão, domingo, de olhar diferente. A pastora ontem falou de Pedro, ontem não, segunda-feira, né? E eu vou falar de olhar de Pedro. Né? Parece que algumas coincidências meio, né? E não foi combinado não. Então assim, quem que define o nosso nome? Primeiro, ou os pais, certo? Dependendo de onde você mora ou de onde você está, é o seu dono, o proprietário, o dono lá, o senhor, ou então o próprio Deus, certo? É ele que escolhe alguns nomes aí. Tem nomes que a gente fala, todo mundo, um monte de gente fala assim que mudou, mas só se for em outra Bíblia, eu não procurei. Por exemplo, Paulo, né? Paulo caiu do cavalo e mudou o nome dele. Falei, peraí, deve ter em alguma outra Bíblia esse negócio aí. Algumas pessoas que tiveram seu nome mudado por outras pessoas. José do Egito, certo? Quando foi para o Egito é chamado de Zafenate Paneia. Depois nós vamos ter Oséias, que é mudado para Josué. Nós vamos ter Gideão, que era conhecido como Jerubaal. E a gente vai ter Daniel e os seus amigos Ananias, Misael e Azarias. Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Tá bom? O dono deles, entre aspas, né, mudou o nome deles. Cada nome tem um significado, não vamos ficar discutindo sobre isso. Depois, alguns que Deus nomeou antes de nascer, ou na concepção. Foi Isaac, os filhos do profeta Oséias, Jezreel, Lohuamá e Loami, João Batista e Jesus. Certo? E depois, os 4 que ele mudou o nome. Abrão, para Abraão. Abrão é colocado como pai exaltado. Abraão, pai de nações. Sarai, a gente não sabe muito bem o significado, mudou para Sara, que é princesa. Jacó, para Israel. Simão, para Pedro. E aí em algumas versões está escrito Cefas. Cefas é do aramaico, é a mesma coisa que Pedro em romano, ok? É mais ou menos a mesma coisa de Saulo e Paulo, Cefas e Pedro, tá bom? E aí vem a pergunta, por que Jesus muda o nome de Pedro? Aí eu fiquei pensando nisso, voltei para Tiago, falei, Tiago, o que você está querendo falar para mim? E voltei para Pedro e fico ali, vou e volto. Pedro, a Simão, a quem pôs o nome de Pedro.
Foi logo quando Pedro confessa que Jesus Cristo é o Senhor, e na sequência ele dá aquela bola fora, que nem o pastor fala, né? E depois quer repreender Jesus. Fala, você vai morrer nada, que é isso? Vem cá, vou falar besteira aí, né? Aí Jesus, para trás de mim, Satanás, né? Quem foi Pedro? Um dos primeiros discípulos a ser chamado. Esteve sempre próximo de Jesus, sempre próximo. Em todos os evangelhos, é sempre o primeiro a ser listado. Todo mundo, quais são os 12? Todo mundo, Pedro foi sempre o porta-voz do grupo, às vezes acertava, às vezes tomava umas pancadas, mas sempre foi o porta-voz. Andou sobre as águas, presenciou a transfiguração, reconhece Jesus como Filho de Deus, recebe de Jesus a orientação para apacentar suas ovelhas, ouviu a promessa de bênção do reino de Deus, não queria que Jesus lavasse seus pés, mas depois que entendeu o propósito, falou, dá um banho completo então, que está tudo certo, né? E preparou a última ceia. Pedro quer dizer aquele que escuta, aquele que ouve. Ele não tinha nada de, quer dizer, Simão quer dizer isso, né? Simão quer dizer aquele que escuta, aquele que ouve. E quando ele era Simão ainda, ele não tinha nada disso, porque ele tinha uma coisa que ele não ficava escutando muito quietinho, muito, ele sempre foi meio atirado, né? E aí nós precisamos ir. Por que será que esse cara, Pedro, negou Jesus? Como é que um cara desse fica com medo de uma camareira? O que será que aconteceu com Pedro nesse momento? Um cara atirado, um cara de vez em quando com algumas relações meio diferentes, algumas atitudes mais contentadoras. De repente ele vai, uma camareira vira falando assim, você, não sou não. Eu falo, não, você é, não sou não. E aí, você é, não, eu juro por Deus que eu não sou. Né? E aí como é que pode um cara desse, entre aspas, né, a gente fala aí, né, afinar para uma camareira? Né? E nós vamos ver daqui a pouquinho que ele vai e ele se apresenta e fala sobre Jesus na frente do Sinédrio. Estranho, né? Um cara que fica com medo de uma camareira, de repente está falando na frente de um Sinédrio. E aí, quando o pastor falou domingo, eu comecei a rir, aqui não deu para ver porque eu estava de máscara. Mas assim, às vezes, você nunca parou e olhou para alguém e falou assim, eu não estou te reconhecendo. O que está acontecendo com você? Eu acho que não é você. Você está com algum problema. Vocês já fizeram alguma vez isso com alguém, né? A gente, de vez em quando fala, mas que reação esquisita dessa pessoa. Quando Pedro nega Jesus, ele argumenta o seguinte, eu não conheço esse homem. Quando ele fala, eu não conheço esse homem, se a gente mudar o ângulo de visão e olhar pelo olhar de Pedro, porque a gente sempre olha com o olhar, né, de, nossa, Pedro vai, como é que pode, né? Ele vai negar Jesus, ele vai não sei o quê. Eu esqueci de falar. Se tiver um nome para essa ministração, será que não estamos negando Jesus? Que nem Pedro fez? Nós vamos chegar nessa conclusão. E aí Pedro ele fica olhando e lembrando o que Jesus fez. Né? Batia de frente com os fariseus, com os publicanos, com os escribas. Foi lá, arrebentou com tudo, fez um chicote, derrubou tudo no templo, limpou, de repente ele olha, fala assim, parece que aquele lá não é esse que eu estou vendo agora, quietinho, como uma ovelha indo para o matadouro. E aí Pedro começa a fazer alguns questionamentos internos, né? Quando o pastor falou assim, vamos inverter o olhar aí, né? Eu falei assim, cara, achei, né? Vamos inverter o olhar, vamos olhar para o olhar de Pedro. Você olha para o seu líder, ou para o seu mestre, e fala, o que está acontecendo com ele? Eu não estou entendendo. Esse daí não é o Jesus que eu conheço. Esse daí não é, porque ele não estava entendendo o propósito de Jesus também. Ele estava olhando com o olhar de Pedro. E aí, o que acontece com Pedro? Acontece conosco hoje. A gente precisa deixar de ser Simão, aquele que só ouve. A gente tem ouvido isso todos os tempos. Eu acho que já fazem bem uns 2 meses aí de transformação, de atitude, de mudança, de ir para cima, né? Que a gente precisa parar um pouquinho e falar assim,
Quando é que eu vou ser Pedro e deixar de ser Simão? Quando é que eu vou ser a pedra fundamental? Quando é que a minha fé vai ser pedra para alguém? E aí, o que transforma Pedro? Primeiro, vamos lá em Romanos 15. Romanos 15, 1. Eu ia fazer um resumo de Romanos, mas é só 15, 1, é rapidinho, então não vou. Romanos 15, 1. Amém? Esse barulho de página de Bíblia é muito bom, né? Romanos 15, 1 diz assim: mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Quantas vezes a gente pode falar que fomos pedra de sustentação para alguém? Não estou falando de pedra de tropeço, nem de pedra de escândalo. Estou falando de pedra de sustentação, de alguém foi lá e procurou por você, e você falou, não, vem cá, matou no peito e falou assim, deixa comigo que eu vou te ajudar. Meu Deus é mais forte do que qualquer problema e nós estamos juntos nessa luta e eu vou abraçar essa luta com você. Quantas vezes? Né? O que transforma Pedro? Lucas 22, 61. O que transforma Pedro? Como é que é a letra da música? O ousado e infinito amor de Deus, né? Lucas 22, 61. Estava em Romanos, é só voltar um pouquinho, nós estamos em Lucas, né? Bem pertinho aí o caminho. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. O que transformou Pedro? Jesus olhou para Pedro. Vocês lembram onde que Jesus estava? Jesus estava sendo julgado num julgamento completamente esquisito, sem seguir nenhuma lei. Estava sendo levado para a cova. Cova era o lugar onde ficavam as pessoas que estavam para receberem a sentença, né? Então ele estava indo para um lugar, tipo um porão na casa do sumo sacerdote. Eu tenho a sensação, eu já falei na escola bíblica, de quinta para sexta, provavelmente Jesus ficou com o Salmo 88 na mente. Muito provavelmente foi a oração que ele fez nesse momento até ele receber depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha no Salmo 88. E aí então, o olhar de Jesus não é aquele olhar, imagina se fosse qualquer um de nós, né? Porque ele tinha dito isso, não fazia 24 horas para Pedro, certo? Ele não falou para Pedro, daqui 2 anos você vai me negar. Ele falou assim, hoje você vai me negar, hoje. Né? Então foi muito rápido para Pedro esquecer disso, né? E aí Jesus não olha para ele e fala, está vendo? Eu falei para você, eu falei que você ia me negar. Você está vendo aí? Está vendo aí? Né? Não foi assim. Né? Esse é o que nós faríamos. Jesus olha para ele com um olhar arrebatador, com um olhar cativante, com aquele olhar que faz Pedro cair em si. Lembra da parábola do filho pródigo? Né? Ele cai em si, Pedro volta e fala assim, rapaz, essa é a minha versão, rapaz, o que eu aprontei, o que eu fui fazer? Como é que eu pude negar o meu mestre? Aí ele começa a lembrar, né? E aí tem uma situação, se não me falha a memória, na primeira grande pescaria, a grande pesca, não diz a quantidade de peixes. Na segunda grande pesca, diz a quantidade de peixe, né? Eu tenho a sensação que cada vez que Pedro tinha que contar um peixe, ele ia lembrando, né? Aí que Jesus falava para si, isso é na minha cabeça, tá bom? Ele pegava um peixe, né? Uma coisa para eu não esquecer da sua palavra,
duas coisas para não esquecer da sua palavra. E vai contando todas as vezes, até Pedro voltar e ter toda a memória de tudo aquilo que ele foi ensinado durante o caminhar. Mas esse é um outro bate-papo aí. Jesus havia previsto essa falha, mas não com o objetivo de condená-lo. A ideia não era condenar Pedro. Pedro precisava conhecer as limitações dele. Pedro precisava saber das suas limitações. Porque assim, a gente tem a coragem, a euforia de crer num Deus. Mas Pedro estava com ele ali, né? Ele podia tocar, abraçar, né? Imagina o que a gente faria com Jesus ali vivo, presente do lado da gente, dando esse sustento. Se na fé, na condição de crer e sentir a presença, mas não vê-lo, a gente já faz umas maluquices de vez em quando. Imagina, né? Com Jesus do ladinho aqui, fala assim, ele está aqui do meu lado, agora eu vou lá, vou fazer uns milagrinhos aí, né? E Pedro era assim. Então ele precisava conhecer as limitações dele. Jesus fala através do olhar, que compreendia a fragilidade de Pedro, que muito provavelmente naquele jeito dele, ele devia ser um cara frágil, um cara mais sensível, mas ele mostrava a explosão como se fosse uma defesa. Jesus fala pelo olhar que jamais o esqueceria, de Pedro, e que o amaria para sempre. A gente acabou de cantar isso, né? Tá bom? Então assim, se a gente tirar Pedro e colocar o nome da gente aqui, serve para a gente, tá bom? Porque Jesus olhou para a gente pode até não ter visto, mas ele olhou para a gente, desse jeito aqui. Que nem o pastor perguntou, alguns pelo amor, alguns pela dor, tá feito? Mas um dia ele olhou. Pedro, mesmo que Pedro negando ele inúmeras vezes, com esse olhar, Pedro entendeu o que estava acontecendo. Pedro consegue olhar e falar assim, agora eu entendi, porque ele já tinha dito o que ia acontecer, já estava na palavra, né? Já estava lá nas profecias, né? Aí Pedro entende, com aquele olhar Pedro entende o que estava acontecendo, e aí o que ele faz? Pedro sai daquele lugar, e a Bíblia diz que ele chora amargamente. Alguém já chorou amargamente aqui? Né? Sabe aquele choro com dor, aquele choro, né? Não um choro que de vez em quando a gente faz aqui, que você fala, estou levemente emocionado, não. É aquele choro com dor, aquele choro com uma espécie de amargura, de arrependimento. Uma coisa a gente pode falar, Pedro estava lá. Era o único que estava lá. Os outros todos já tinham ido embora, né? E aí logo depois, então, Pedro sai. E qual seria o sentimento de Pedro naquele momento? Muito provavelmente passa na cabeça de Pedro que ele não se achava digno de estar com Jesus de novo. E aí o choro fica mais forte, mais doído. É um choro mais amargo, né? Mais de arrependimento. E o que Pedro aprende? Que precisava ser mais modesto, mais humilde e mais compassivo com os outros. Pedro foi transformado. E depois a gente vai em Atos 4:10. Está bem pertinho de novo, né? Hoje foi Lucas, Atos, Romanos. Pedro foi tão transformado, foi tão modificado, que num dia nós tivemos uma reunião aqui de líderes e eu comentei sobre essa passagem, que quando você quer dar esmola, você não para, você entrega o dinheiro e vai embora. Pedro para. Pedro conversa com uma pessoa que estava ali precisando. E aí na frente do Sinédrio, Atos 4:10, Pedro fala assim, saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Olha a postura de um cara que ficou com medo de falar para Jesus, para a camareira, que ele era
discípulo para um cara que vai na frente do Sinédrio, uma das maiores autoridades da época, e fala um negócio desse? A quem os senhores crucificaram. Né? Ele tem a impressão que ele enfia até o dedo no nariz do pessoal. Ela fala assim, aqui, ó, vocês fizeram isso com ele. Tá bom? Olha a diferença. Tudo por causa de um olhar. Tudo por causa do amor. Tudo por causa do arrependimento. E tudo por causa do coração de Pedro aberto para a mudança. Pedro muda o seu modo de pensar e as suas atitudes. Entende que é Cristo quem vai capacitá-lo a ser discípulo. Mas o discípulo que o próprio Cristo espera que nós todos sejamos. Pedro entende e descobre a graça de Deus no Messias crucificado. Se a gente trazer isso para os nossos dias, será que nós não estamos negando Cristo? Será que nós não estamos negando a Cristo? Mais ou menos como Pedro fez. Será que a gente não está precisando desse choro amargo, dessa transformação no coração da gente, de um modo a trazer a primeira essência de novo, a voltar, né, ao amor como se fôssemos crianças gostando né, das coisas? O que é negar Cristo? A gente pode até falar assim, eu não nego Cristo, não. Eu não nego. Então tá bom. Vamos fazer umas perguntinhas aí. Nós negamos Cristo quando a gente vê algum tipo de cena imprópria no filme, na TV, e ao invés de trocar o canal, simplesmente trocar o canal, eu fico falando assim, não, é um absurdo. Como é que pode passar um negócio desse na TV nessa hora? Você acha que isso é hora para passar isso aí? Nós nunca fizemos isso, né? Ao invés de tomar atitude, fica reclamando. Quando a gente deixa de servir para agradar homens. Quando o pastor comentou comigo de estar aqui hoje, eu tinha programado uma viagem para ir atender um cliente em Cambuí. Aí eu até falei para o pastor, pastor, eu preciso dar uma olhada se vai dar certo. Adivinha o que foi na segunda-feira, a primeira coisa que eu fiz? Cheguei lá no cliente e falei, eu preciso que seja na semana que vem. Essa semana eu preciso estar quarta-feira em São João. Aí o cara falou, não, tudo bem então, para mim não tem problema nenhum, pode trocar. Mais fácil, né? Você imagina se eu falasse, né? Num primeiro momento parecia que era muito mais fácil, pastor, joga para outra quarta-feira. Só que eu ia estar agradando quem? Eu não estou falando de agradar o pastor, não. Eu estou falando de agradar a Deus, né? Nós estamos aqui servindo a Deus, né? O cliente, ele vai entender como entendeu e mudou. Por quê? Porque não fui eu que fiz e convenci o cara a mudar a data, né? Eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo trabalhou no coração dele também. Então a gente precisa ter essa ousadia de vez em quando. Quando a gente pretende tirar férias de Deus. Vocês já pensaram em tirar férias de Deus ou não? Sei. Som. 1, 2, ei. Será que a gente nunca tirou férias de Deus? Ou quis tirar férias de Deus? Quando é que a gente tira férias de Deus? Ou diz que está tirando férias? 24 horas sem ler a Bíblia. Alguém já conseguiu passar? 24 horas sem ler? Um pedacinho? Não precisa levantar a mão, não. Passar 24 horas sem fazer uma oração? Ficar muito tempo sem jejuar? Será que a gente não está querendo tirar férias de Deus em alguns momentos? Isso é negar Cristo. Porque como é que pode? Como é que a gente fica 24 horas sem fazer uma leitura da Bíblia? Sem fazer uma oração? Sem, ao menos uma vez por mês, entrar num jejum? Eu tenho a sensação que a gente nega dessa forma.
quando a gente não obedece às autoridades. Semana passada eu comentei no culto dos homens, quando a gente faz... Opa, ô louco, rapaz. Tá ficando bom o negócio, hein? Quando a gente faz imposto de renda e não declara tudo o que tinha que declarar, quando a gente presta um serviço e não emite nota, quando não recolhe os impostos, o Jô trabalha com viagem, pastor, mais algumas pessoas. Você vai tomar um café da manhã, fala assim, eu queria uma nota para poder fazer o reembolso. A pessoa do caixa fala assim, do mesmo valor? E às vezes você fala, do mesmo valor. A pessoa olha, como assim? Né? Você começa a ser o errado. Então, assim, não obedecer às autoridades, a gente está negando a Cristo. Participar de uma roda de amigos, ouvir uma piada esquisita e dar risada, mesmo se sentindo mal, com medo da rejeição, com medo dos amigos, falando, nossa, o que está acontecendo com você? O que foi? Não pode nem falar uma piadinha para você? Né? A gente está negando. Né? A gente não pode sentar nas rodas. A gente tem que tomar cuidado com isso. Não conseguir ter o coração para dar as primícias de Deus. Não necessariamente só vir ao culto ou participar do dízimo, das ofertas, mas eu estou falando do trabalho, da obra. Né? Será que quando você levanta, a primeira coisa que você faz é realmente agradecer a Deus, simplesmente pelo fato de estar vivo? Né? Antes da espreguiçada, Deus, muito obrigado. Estou vivo, está tudo certo, parece que está tudo funcionando, vamos levantar e vamos embora. Será que a gente entrega as primeiras partes para Deus? Estou falando de tudo. A gente fala, eu vou amar a Deus. O pastor perguntou aqui, né, eu te amo. Será que ama mesmo? Será que ama? Que amor é esse? Né? Vamos fazer a pergunta ao contrário do que a gente faz, né? Eu coloquei na escola bíblica que o evangelho, a dificuldade do evangelho não é amar a Deus. A dificuldade do evangelho é entender o amor de Deus pela gente. É essa a dificuldade que nós temos no evangelho. Porque amar a Deus, a gente fala, aparentemente é fácil, mas quando você começa a ler o evangelho e entender o que está escrito ali, você fala, rapaz, como é que pode um Deus desse me amar tanto? É isso que eu preciso entender no evangelho. E eu acho que aí, essa é mais ou menos para a gente dentro da igreja. Tem várias pessoas que escreveram para a igreja. No culto, a gente pula, chora, bate no peito, aparentemente entregues, realmente entregues a Deus. Teve um cara que falou que a pessoa que faz isso é mais ou menos, Deus está olhando para ela mais ou menos como qualquer pecador lá fora. Mais ou menos no mesmo nível. Se você não estiver fazendo de coração, efetivamente entregue, mas querendo agradar alguém, ou porque algum ministro falou, vamos levantar a mão, eu quero levantar a mão. Né? Mas você levanta a mão só porque o outro falou, se você não tá sentindo isso, então não faça. Faça aquilo que você realmente está sentindo. Você precisa agradar a Deus, você não precisa agradar a ninguém. Né? Tem uma história engraçadíssima do pastor Cláudio Duarte, não sei se vocês ouviram, que ele fala que uma vez ele foi ministrar num lugar, e alguém gritou, tem um anjo aqui dentro, e todo mundo, o anjo, que coisa linda, aí não sei o quê, e ele, mas eu não consigo ver, né? E passa a história toda e ele não vê. Quando termina, ele falou, você viu? O cara falou, não vi. Então por que você estava com a mão gritando, que coisa linda, não sei o que, se você não estava vendo? Né? Então é isso, né? Quando a gente faz esse tipo de coisa para mostrar para os outros, para se mostrar, eu estou negando a Cristo. Quando a gente fala assim, não, eu estou pronto, Jesus é o meu Senhor, hoje eu vi e nada me faltará, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Posso enfrentar demônio, vou expulsar demônio, correndo o risco de apanhar e sair pelado, né, correndo, depois da surra. Só que nunca, em momento nenhum, a gente ligou para um amigo ou para um irmão caído, oferecendo ajuda. E aí? Que evangelho é esse? Nós estamos negando. E aí, às vezes a gente fala, né? Mas você vai ligar para fulano lá.
a resposta básica assim, né? Parece que vem, o crente já vem pronto assim, mas isso aí não é o meu chamado, né? Se você é crente e o seu chamado não é para ajudar alguém, eu acho que você precisa ler uma outra Bíblia aí, porque me parece que o Senhor veio para servir, né? Ao menos esse é o entendimento. Ok? Então, se a gente não pratica a palavra, a gente não vai ser Pedro. Muitas vezes, a gente sai dos cultos como se tivesse ido numa palestra motivacional. Né? Agora eu vou arrebentar com tudo, agora nós vamos fazer, vamos acontecer, amanhã você vai ver, não sei o quê, papapá, papapá. Muita empolgação, mas quase zero de ação. Quase zero de ação. Muita vontade, mas pouca atividade. A gente precisa pensar muito sério nisso. A gente vai aprender a ser Pedro quando entender que não é pela nossa força, não é pela nossa vontade, não é pela nossa aparência, e não é por gritaria e choro. Não adianta ficar gritando e chorando, né? Não adianta, isso não muda, isso não muda a gente. A gente vai ser Pedro quando entendermos que a nossa força está em Deus, que é Deus quem nos capacita, é Deus quem nos fortalece, que a nossa força está em ajudar os necessitados, em ajudar quem está precisando, tanto aqui dentro da igreja como lá fora. A gente precisa entender isso. A gente precisa entender que nós precisamos servir o próximo. Nós não estamos aqui para ser servidos, nós estamos aqui para servir. Que a nossa força está em sustentar e amparar quem é mais fraco na fé. Às vezes, é mais fácil olhar criticando. É mais fácil olhar falando, não é possível, 15 anos de crente e nem não aprendeu isso. Né? Não é mais fácil isso? Né? Mas, o que o nosso evangelho nos diz, é para chamar essa pessoa e falar, irmão, vem cá, eu acho que tem alguma coisa estranha aí. Vamos ler junto essa passagem? Vamos lá. Né? Tem um negócio que eu gosto bastante, eu brinquei aqui, o Jesus Cop, eu acho que é. Ele tem um quadro que fala, você entendeu errado. E aí eles brincam com isso, ele fala assim, Pedro caiu do cavalo, Paulo caiu do cavalo, onde está escrito que Paulo caiu do cavalo? Né? Mudaram o nome de Paulo para Saulo, aonde está escrito isso? Né? E aí tem várias outras, de você entendeu errado mesmo, esse do tudo posso naquele que me fortalece, né? Isso aí virou um jargão, né? Tudo posso naquele... Ele não está falando isso, ele está falando que ele aprendeu a viver com muito e com pouco, que tudo, ele pode qualquer coisa naquele que me fortalece, não é que eu vou conseguir tudo, né? É um pouco diferente alguns conceitos. E essa transformação é que nos tornará Pedro. Então, eu ia até falar assim, ei Simão, ô Simão, acorda aí Simão, não podemos ficar apenas ouvindo, a gente precisa parar de ficar ouvindo, se amamentando, tomando leitinho, né? Paulo escreve isso, né? Fala assim, vocês ainda não estão prontos para comida sólida, vocês precisam ainda tomar um leitinho, só que está na hora da gente desmamar, está na hora da gente começar a comer umas comidinhas um pouco mais sólidas aí, né? A gente precisa parar de ficar indiferente, a gente precisa parar de ter uma postura que fica enganando as pessoas de uma falsa entrega. A gente não engana, a gente pode até enganar os outros. Às vezes eu consigo me enganar, certo? Que diz que uma mentira contada com bastante vezes, com bastante veemência, ela vira verdade. Então às vezes eu consigo até me enganar, mas não é para agradar ninguém, não é para agradar o outro e não é para me agradar. Eu estou aqui para agradar Jesus. E é para Ele que eu tenho que me render, é para Ele que eu tenho que me entregar, e é para Ele todas as coisas. Busque estar próximo de Jesus. Uma vez eu brinquei que as pessoas querem ficar, quanto distante eu consigo ficar de Jesus, né? Estude a palavra, leia a palavra. Como é que eu vou ser Jesus para alguém se eu não sei o que Ele quer? Né? Eu vou lá e vou fazer, tá bom, e agora? O que faz mesmo? Peraí. Ô pastor, estou com um negócio aqui, como é que faz? Ô pastora, ô não sei quem, né?
Ou o que tem que falar mesmo? Como é que faz? Não dá. Como é que eu vou ser Jesus para alguém? Como é que eu vou ser a única Bíblia que alguém está lendo? Se eu não sei, como é que eu vou fazer isso daí? Né? É claro que estudar é muito importante. Mas a melhor forma de aprender é ensinando, é praticando. A gente precisa mudar um pouquinho o nosso comportamento. Tá bom? Eu não sei, já me perdi na hora, não sei nem quanto tempo eu tenho ainda. Mas eu pedi para colocar um louvor. E eu até brinquei com o pessoal aqui. Da outra vez eu coloquei uma música que eles nunca tinham tocado, ainda mandei para o Lupete em inglês. Aí ele falou assim, mas não tem uma versão em português? Eu falei, não tem não. Aí o amigo falou assim, não, tem sim, mas vamos precisar aprender. Hoje eu peguei o mais simplesinho. Mas assim, esse louvor diz assim, não importa quem você é, não importa o que você fez, nem para onde você foi, quantas vezes você caiu, tentando acertar, se a tristeza e o desespero te fizeram chorar. O que importa, na verdade, e aí já é a minha parte do verso, o que importa, na verdade, é quem está querendo te levantar. Né? A gente precisa efetivamente acreditar em Deus. Parar de falar que acredita em Deus e efetivamente acreditar. Eu já dei esse testemunho, a Ana está aí para, se alguém não acreditar em mim, eu não estava conseguindo dormir à noite, eu estava com dificuldade de sono, passava me revirando na noite, brigando com sono a noite inteira, até um dia que eu falei, não, peraí, para um pouquinho. Estou falando, e parece que eu não estou fazendo aquilo que eu estou falando. Fui lá, entrei na presença do Espírito Santo, com aquela intimidade toda, né? Falei, então, companheiro, vem cá, vamos trocar uma ideia aqui, que está meio estranha essa coisa aqui, e eu estou precisando de ajuda. Né? Falei assim, definitivamente, a partir de hoje, a minha vida é tua. Para mim está tudo certo. Se for para o lado esquerdo eu vou, se for para o lado direito eu vou, se for para muito eu estou, se for para pouco eu estou também. É sua. Está entregue. E parece que eu comecei a dormir bem. Né? Tenho dormido só de vez em quando, assim, que aí o Espírito Santo acorda de madrugada para dar uma ajeitada nos textos e tal. Mas assim, definitivamente, entregue a vida. Entregue a sua vida mesmo. Né? Faça o que tem que ser feito. Né? Abra o coração, rasga o coração. Uma vez eu ouvi o Remo falando isso, falei assim, olha, eu me rasguei uma vez, me entreguei tudo que tinha, né? E aí eu comecei a viver melhor. Eu demorei um tempo para entender o que isso queria dizer. Né? Outro dia eu entendi. E aí eu fiz a mesma coisa. Né? Entra na presença e fala, cara, ou Abba Pai, ou Senhor, chamem do jeito que vocês têm o jeito de conversar, fala, chega aqui. Eu entendi que eu estou errado, eu entendi que eu estou fazendo de conta, entendi que eu sou um crente notinha de R$3, não está dando certo, eu vou precisar mudar. Ajuda eu aí, quando você faz isso, você não sabe o que Deus vai tirar. Então você tem que estar com muita certeza dessa decisão e efetivamente falar assim, faz o que precisa fazer. Faça o que precisar fazer na minha vida, mas eu preciso entender que é você quem manda em mim. Tá bom? Então, eu gosto de fazer isso, colocar um louvor, para cada um aí pensar, né, refletir nesse louvor, pensar, se quiser se abrir aqui, quiser conversar com Jesus aqui já. Se não, escute um outro em casa e faça isso, mas faça esse exercício. Converse com Ele. Né? Ele está aqui. Ele está em nós. Né? Não é possível que a gente não consiga conversar com o Espírito Santo que está dentro de mim. Não tem sentido isso, né? Não tem sentido. Então, assim, Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Que Deus abençoe. Aleluia, aleluia. Antes de eu te despedir, eu queria orar por nós. Amém? Você feche seus olhos.
Você que está na sua casa também. Que o Senhor venha ministrar nas nossas vidas a respeito dessa palavra, desse momento de confronto. Quando nós nos encontramos, como Pedro se encontrou ali, quando Jesus olhou para ele e Pedro foi desnudado ali através daquele olhar, mas não foi um olhar de condenação, não foi um olhar de condenação, mas foi um olhar que mostrou a Pedro que Pedro precisava de uma transformação, que ele não podia mais ser Simão, apenas aquele que ouvia, mas sim aquele que seria a rocha, a lasca da rocha, com as características da rocha, da pedra de esquina, da pedra angular, da pedra onde a igreja seria edificada, que seria o próprio Jesus. Em nome de Jesus, eu não sei como está seu coração, eu não sei o quanto você tem praticado da palavra, eu não sei o quanto você tem apenas sido ouvinte, mas em nome de Jesus, esse é o nosso Deus que nos dá chances, chance de nos arrepender, chance de nos humilhar, chance de nos entregar, chance de sair do mau caminho, chance de vir por o colo dele. É um Deus que abraça, é um Deus que conforta, é um Deus que mesmo diante das nossas recusas, das nossas ofensas, das nossas negativas para ele, assim como foi com Pedro, ele faz questão de quando encontra aquela mulher, dizer para ela: avise os discípulos que eu tenho um encontro marcado com eles, mas avise a Pedro que eu quero conversar com ele. Talvez Pedro, diante da sua recusa, diante daquele choro amargo, ele estava envergonhado. Mas o Senhor não olha para o nosso tropeço, o Senhor olha para o nosso coração. E quando nós estamos com o coração arrependido, nós estamos com o coração contrito, nós queremos Ele se aproxima de nós, mesmo com as nossas falhas e os nossos erros. Pai, em nome de Jesus, obrigado porque a Tua palavra, ela é recheada de exemplos de homens e mulheres que foram falhos. Na verdade, todos foram, assim como nós somos. Obrigado porque o Senhor não pega nenhum super-herói, nenhuma pessoa infalível para nos mostrar um modelo de conduta. O único infalível, o único perfeitamente santo foi Jesus Cristo. O único. Mas o Senhor é pródigo em pegar homens e mulheres que falharam tanto, erraram tanto, e os transformar. Em nome de Jesus, eu não tenho dúvida que esse que está falando, eu, e esses que estão me ouvindo aqui na igreja, os que estão assistindo também, somos falhos, temos tantas coisas para ser trabalhadas, mas nos ajude a identificar esse olhar do Senhor, que penetra ali no mais profundo da nossa alma e transforma o nosso ser. Nós não nos contentamos com a estatura que nós estamos. Nós não nos contentamos com essa estatura que nós estamos. Tem muita coisa nas nossas vidas que precisam ser transformadas, e algumas que só o Senhor sabe. Porque o exterior está bom, mas lá no profundo não está legal. Tem muita coisa que
não foi revelada externamente, mas só o Senhor sabe o do nosso coração. E em nome de Jesus, que o Senhor veja o desejo da transformação. O desejo da transformação, não sermos apenas ouvintes, mas atentarmos para a Tua Palavra, não apenas sermos conhecedores, mas atentarmos para a Tua Palavra. Em nome de Jesus, nós precisamos desse milagre do Teu Espírito nas nossas vidas, o milagre do Teu Espírito Santo nas nossas vidas, que nós possamos ter uma caminhada de transformação para a glória do Teu nome, que não haja apenas a vergonha que nos faz nos afastar do Senhor, que não haja o remorso que dói, mas não transforma, que haja verdadeiramente um arrependimento nos nossos corações, para que nós possamos ser mudados. Os nossos nomes não precisam mais ser mudados, mas as nossas práticas sim. Então, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude nessa caminhada, e se o Senhor nos ajudar, nós não conseguiremos. Nós não conseguiremos, porque através do Teu Espírito, é o Teu Espírito que faz essa obra de convencimento e de transformação. Pai, que o Espírito, além de ser um selo, declarando que nós somos propriedades do Senhor, o Teu Espírito seja o agente transformador nas nossas vidas. Em nome de Jesus, nós somos os Teus filhos, e muitas vezes nós clamamos o Senhor pelas Tuas bênçãos, nós clamamos o Senhor pelas Tuas mãos que nos sustentam e pode nos tirar de tanta coisa, mas poucas vezes nós olhamos para o Senhor e falamos: Senhor, nos corrija, nos corrija. E nessa noite nós estamos aqui, Pai, na Tua presença, como tantas vezes já tivemos, e a nossa oração hoje é: Pai, as Tuas mãos que abençoam são muito boas, mas as Tuas mãos que nos corrigem também são excelentes. Nós entendemos, assim como Pedro entendeu aquela noite, que nós precisamos de um encontro cada vez mais com o Senhor, um encontro transformador. Que essa noite não tenha sido em vão esse nosso encontro. Que essa noite tenha sido proveitosa. E que nós possamos sair daqui, nós que estamos aqui e aqueles que estão nas suas casas, nós possamos sair desse momento transformados para a glória do Teu nome. Para a glória do Teu nome. Nós Te agradecemos porque não há pecado tão grande que o Senhor não possa perdoar, a não ser quando nós desistimos do Senhor, quando nós recusamos o Espírito Santo, quando nós blasfemamos contra o Teu Espírito. Mas nós estamos muito pelo contrário, nós estamos clamando pelo Teu Espírito, nós estamos clamando pelo Teu Espírito. E quando nós fazemos isso, não há pecado tão grande que possa nos afastar do Senhor, não há pecado tão grande que possa o Senhor olhar e falar que nós não temos mais jeito. Nós queremos e precisamos dessa transformação. Nós não estamos juntos do Senhor porque nós somos perfeitos. Nós estamos juntos do Senhor porque nós precisamos ser transformados por Ti. Opera esse milagre que talvez seja um dos maiores milagres que pode acontecer aqui nessa face da terra, na face da terra, que é a transformação de pessoas como nós. Mas obrigado porque, como eu falei, o Senhor é pródigo em fazer isso.
Bendito seja o teu nome. Nos leva em paz, nos leva em segurança, nos dê um término de semana abençoado. Nós precisamos dos teus milagres. Há muitas pessoas, nós precisamos, Pai, de uma intervenção divina nas nossas vidas essa semana. E o Senhor sabe qual a necessidade de cada um que está aqui ou aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo. Nos sustente com as tuas mãos fortes e nos abençoe com a tua destra poderosa, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre todos vocês hoje e eternamente, em nome de Jesus. Amém e amém.